Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? O Anderson Monteiro. Estamos aqui para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos falar da lição de número 10, tá ok? Relacionamento ideal entre os cônjuges, tá ok? Essa lição será ministrada dia 10 de março de 2024, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aqui no nosso canal. Deus abençoe sua vida poderosamente. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Tá ok? Antes mesmo de nós começarmos aqui a nossa lição, gostaria de te pedir que você se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito, né? Já curta o nosso vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis que você conseguir nos seus grupos, né? De WhatsApp, no seu Instagram, enfim, nas suas redes sociais. E também, né? Comente também nosso canal, nosso vídeo, tá ok? Será um prazer ter você aqui conosco, tá ok? Olha só. Lição de número 10, relacionamento ideal entre os cônjuges. O nosso texto áureo de hoje é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, que diz: Todavia nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Verdade aplicada, o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido, honrando-o como cabeça. Certo? Nós temos aqui três objetivos principais dessa lição, que nós vamos, né, passar por eles, permeá-los, que serão esses seguintes aqui. Mostrar fundamentos do relacionamento conjugal, explicar pontos que facilitam a harmonia do casal e falar sobre a mutualidade, reciprocidade e cumplicidade. Tá ok? Os textos referências aqui, um é Provérbios capítulo 31, do versículo 10, 11, 28 e 29, e Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7. O texto de Provérbios 31, versículo 10 e 11. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de rubis. O coração de seu marido está nela, confiado, e a ela nenhum falando mal, né? Nenhum falará mal ou nenhum faltará nela. 28. Levantam-se seus filhos, chamam-na bem-aventurado, como também seu marido, que a louva, dizendo: Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7, vai dizer o seguinte: Mas muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Então, esses são os nossos textos, né, referência. E nós temos aqui, antes de começar a lição, antes de ir para a introdução, os hinos sugeridos, né, os hinos da harpa sugeridos aqui, são os hinos de número 150, 196 e 523. E ele tem uma motivação de oração. Toda lição tem a motivação de oração. Qual é a motivação de oração para essa lição? A motivação é: ore para que haja harmonia entre o casal. Para que o casal viva justamente tudo isso aqui que será ministrado, tá ok? Olha só, a introdução, ela diz o seguinte: precisamos alicerçar o nosso casamento em terreno sólido. Mais uma vez é citado Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, né? Aquele que constrói, aquele que ouve as minhas palavras, né, e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica, né, ele constrói a casa na areia. Então, olha só, nós precisamos entender aqui que toda essa lição aqui nós vamos analisar sobre, além da solidez, além da estrutura, mas também a forma relacional do casal, tá ok? Então, olha só, tópico 1. Tópico 1 diz: fundamentos do relacionamento conjugal. Mais uma vez aqui pincelando, nós não vamos ler todos os tópicos, tá ok? Nós vamos ler os tópicos, subtópicos, alguma parte, algum parágrafo da revista e iremos comentar para que os irmãos possam ter maior clareza da lição, tá ok? Você que queira estar participando dessa escola bíblica dominical, já estamos na lição de número 10, né? Vamos até a lição de número 13. Procure uma Assembleia de Deus Madureira mais próxima da sua casa, mais próxima aí de você, para que você possa estar participando. Você que queira aderir também ao material, né, possa ir lá na editora, no site da editora Betel, tá ok? Para você estar adquirindo sua revista de escola bíblica dominical, certo? Olha só, vamos lá. Tópico 1. Fundamentos do relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal
Só será ideal se começar pelo amor, passar pela confiança e desaguar no diálogo. Ou seja, amor, confiança e diálogo. O relacionamento conjugal, ele logicamente que existe muitas mais coisas, mas porém, essas são as principais ou os principais dos pilares do relacionamento. Amor, confiança e diálogo, ou seja, conversa, certo? Então nós precisamos entender aqui que para que um relacionamento ele possa fluir, esse amor precisa estar evidente, essa confiança precisa ser inabalável e o diálogo precisa ser indispensável. Tá ok, meus irmãos? Essa é a nossa breve introdução aqui do tópico 1. E o que ele vai falar aqui? Ó, nós temos um ponto de partida aqui que ele diz: a essência do amor está nas atitudes. Nós vamos entrar nesse ponto aqui agora, que é o 1.1, relacionamento com amor, tá? Olha só, a essência do amor é algo indescritível e inexplicável, pois ele não se mede, não se pesa e não se quantifica, né? Não coloca-se quantidades, tá ok? Então olha só, Deus amou o mundo de tal maneira, é o texto de João 3,16, a qual o próprio comentarista cita aqui. Ou seja, um relacionamento com amor é um relacionamento que ele não é somente esboçado em palavras. Ele não tem somente palavras, ele não tem somente o eu te amo, ele tem as atitudes. O próprio Deus aqui, ele no próprio comentarista, ele cita, né, João 3,16, como Deus amou o mundo. Esse amar o mundo, Deus não ficou somente em suas palavras, ele houve uma atitude, o verbo se fez carne. Amar é um verbo, né? Então esse verbo ele se fez pessoa, para que as pessoas pudessem ver, né, a glória do unigênito do Pai, né, como diz em João capítulo 1. Então nós podemos analisar que o amor, nós temos um exemplo maior que é o de Deus, de Jesus Cristo, né, na sua pessoa, no Filho de Jesus Cristo. Nós podemos analisar e temos esse exemplo como um amor de atitudes. Então dentro do relacionamento, as palavras são muito bonitas, são muito boas, sim são. Porém nós precisamos entender que precisa-se das atitudes, o fruto do amor, digamos assim. Precisa-se que esse fruto, por isso que ele é considerado um fruto, né, no Espírito Santo, esse fruto ele seja visível, ele seja exposto, ele seja de fato acessível e também em atitudes, para que o relacionamento ele possa desfrutar, ele possa vivenciar justamente o amor que está, né, inserido aí no meio do casal, entre o casal. Tá ok? Olha só, o comentarista ele deixou, que eu até grifei, ele deixou uma outra frase interessante. Faça um estudo minucioso para saber as necessidades do seu cônjuge. O que ele gosta, o que não gosta, né? Por quê? Porque o amor ele não é somente a expressão de palavras. O amor também é a convivência que você tem com o seu cônjuge. E amar está além de respeitar, além de, né, tolerar, que a tolerância, o suportar também está dentro do amor, certo? Se você for ver lá 1 Coríntios capítulo 13, nós analisamos que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Quando nós analisamos o amor, aqui nesse contexto aqui também, a qual o comentarista ele cita, ele está falando o seguinte, ele está falando que o estudo, né, ou seja, você estudar o seu cônjuge, saber o que ele quer, o que ele gosta, esse amor é um amor que se preocupa, um amor que não se negligencia, certo? Nós precisamos entender que esse amor de prática, esse amor de atitudes, ele é muito importante para manter os relacionamentos. Então, o que o seu cônjuge gosta? Você sabe o que a sua esposa gosta, o seu esposo gosta, o que ele não gosta, o que ela não gosta, certo? Nós precisamos entender isso. E detalhe, a gente, né, quando já falamos em missões anteriores aqui, casamos sem saber, né, o que é um casamento ou como é o casamento, nós aprendemos. Então, ao longo do tempo, nós vamos aprender o que gosta, o que não gosta, o que deve, o que se não deve fazer. O amor, ele também está inserido nessa prática, ele também está inserido nesse conhecimento, certo? Quando nós estamos querendo conhecer Deus, é porque o amamos, né? E queremos saber e queremos acertar sempre. Quando alguém ama, ele quer acertar. Ele não quer fazer com que a pessoa se sinta ruim ou inferior ou machucada, não. Ele quer que a pessoa se sinta amada e ele quer demonstrar o seu amor. Nós vemos isso ao longo da Bíblia Sagrada. Todo o amor de Deus foi demonstrado em atitudes, certo? Então nós precisamos entender que essas atitudes, elas são essenciais para o mantenimento do relacionamento. Tá ok, meus irmãos? Vamos lá, vamos para o 2.1.
O 1.2, perdão, 1.2, relacionamento com confiança. Muito interessante esse ponto. O comentarista fala o seguinte: confiança não se impõe, confiança se conquista. Essa frase aqui, ela resume todo o 1.2. A confiança, ela é algo que se conquista, certo? Há algo que você consegue, algo que você luta para que você tenha. Ninguém consegue confiança de um dia para o outro, ninguém consegue ser confiável de um dia para o outro. As pessoas convivem e passam a ter confiança, e a confiança ela é medida pelas atitudes. Olha só, a confiança ela é medida pelas atitudes, não pelas palavras. Às vezes você pode falar uma coisa aqui e não fazer em palavras, certo? E aí a sua confiança ela só é superficial, ok? E as pessoas e o relacionamento, vamos falar dentro do casal, do âmbito do casamento, do âmbito conjugal, que é o tema da lição, o relacionamento ideal aos cônjuges, a confiança ela só é medida e ela só é alcançada mediante atitudes. Agora lembra, o 1.1 nós falamos da atitude do amor. Então se torna mais confiável uma pessoa que demonstra o seu amor em atitudes, certo? Uma pessoa que não tem medo ou não tem receios de demonstrar o seu amor em atitudes, então torna-se mais confiável. Agora, existe um ponto negativo quando se ganha confiança e se quebra uma confiança. O comentarista também ele fala isso. Ganhar confiança demora, mas perder a confiança é muito mais fácil e muito mais rápido. Então nós precisamos tomar cuidado. A confiança é um tesouro, certo? A confiança é um tesouro. Nós damos, né, o benefício da pessoa confiar em nós, do nosso cônjuge confiar em nós. Mas e quando quebra-se esse relacionamento? Então essa confiança ela é roubada, essa confiança ela é tirada. Então nós precisamos preservar a nossa confiança. Como que se preserva a confiança? Mantendo a atitude do amor, andando em verdade, respeito, né? Então nós precisamos entender essas questões para que a gente possa trabalhar melhor e lapidar melhor a nossa confiança, ok? Você e seu cônjuge não são inimigos, tá? Marido e mulher não são inimigos, apesar que muitas pessoas acham, é por causa da minha esposa, é por causa do meu esposo. Não, vocês não são inimigos. Vocês se juntaram. Pode haver divergências de pensamentos, mas essas divergências elas precisam ser sanadas no diálogo, com respeito e com amor. Então essa confiança ela precisa ser conquistada. Essa confiança é uma conquista. Isso precisa estar em nossa mente. Confiança ela não vem com assinar, né, do documento de casamento, com aliança, quando se coloca na cerimônia. A confiança ela é construída, certo? A confiança é conquistada. Então, quando nós alcançamos essa confiança, precisamos zelar por essa confiança, tá ok? É desse ponto aqui que nós estamos falando. Agora nós vamos para o 1.3. 1.3 fala relacionamento com diálogo, com conversa. Olha só, o comentarista no início ele diz: o diálogo deve ser com uma linguagem simples, objetiva e de fácil compreensão e sem rodeios. Do que ele está falando aqui? Olha só, com educação, respeito e verdade. Às vezes muitas pessoas falam muitas coisas, né? Às vezes o casal fala muitas coisas e não há entendimento. A moral aqui do que o comentarista está querendo dizer é que precisa haver entendimento na comunicação. Se nós conversamos e não nos entendemos, não entende-se o que se está falando, ou qual é a linguagem que está se comunicando dentro de casa, ou meio ao casal, nós precisamos reavaliar o tipo de comunicação, o tipo de palavra, ou qual tipo de assunto, como isso está acontecendo. Por quê? Porque se a linguagem ela não estiver adequada, você não vai conseguir obter o êxito, né? Alcançar o objetivo do diálogo, que é justamente o entendimento. E com o entendimento fica muito mais fácil a prática, tá ok? Então nós precisamos entender que o diálogo ele é essencial para o avanço do casal, para que o casal avance nos seus objetivos, nas suas metas, no seu relacionamento, na sua vida sexual, espiritual, financeira, familiar, enfim, todas as áreas. Logicamente que em muitos casais eles em muitas áreas são muito bons, mas existem áreas de defasagem, como podemos dizer assim. Então nem todos nós temos uma área que nós precisamos trabalhar ela melhor. E nós só conseguimos trabalhá-la melhor entendendo que estamos falando de casal, então não estou falando de uma pessoa, falando de duas pessoas com um só propósito. Então nós precisamos de diálogo, porque você não age sozinho. Então o diálogo, a própria palavra diálogo, conversação ou conversa no grego,
Ela quer dizer o seguinte: você se comunicando com outra pessoa. Você não conversa, né? Pode ser que sim, converse com você mesmo. Mas você conversando com você mesmo, dentro do casamento, você não vai resolver os problemas, adversidades, crises relacionais que estão instauradas dentro da sua família ou que se pode se instaurar dentro da sua família. Entendeu? Nós precisamos entender essas questões aqui. Então o diálogo ele é fundamental. Olha só, o comentarista coloca mais um pouco aqui, eu grifei mais um ponto do comentarista. O diálogo é o meio mais prático e eficiente para resolver problemas conjugais de toda a natureza. Seja qualquer assunto, se você está vivendo esse problema no casamento, você precisa conversar. Vocês, marido e mulher, precisam conversar sobre esse problema. Precisam dialogar com esse problema e, detalhe, com respeito. Respeito, tem um livro do Billy Graham Responde, o nome do livro, e eu lendo ele uns anos atrás, eu havia visto a camada do amor, né? Como ele trabalha a questão do amor e ele começa a dizer que o amor relacional, ele inicia com respeito. Por mais que existem pessoas que não gostam uma da outra, suportam a outra, mas o amor, a primazia do amor é respeito. Então o amor ele começa respeitando. Independente se discorda ou concorda, independente se gosta ou não gosta, o amor começa trabalhando a atitude do respeito. Então, dentro do diálogo conjugal tem que haver respeito. Se não houver respeito, não vai haver diálogo, tá ok? E depois tem que haver verdade. Não pode se omitir, tem que conversar as verdades, ok? Para que possa chegar no objetivo também real e verdadeiro. Porque se houver mentiras no meio do relacionamento, no meio da conversa, certo? Vai chegar em um objetivo falso, não vai chegar em um objetivo verdadeiro, tá ok? Então nós precisamos analisar essas questões. Esse é 1.3, fechamos aqui o tópico 1 e vamos passar para o tópico 2, que o tópico 2 é aprimorando o relacionamento conjugal, certo? Melhorando, né, o relacionamento conjugal. E ele vai dizer o seguinte aqui na sua breve introdução. Você pode pensar a chegar à seguinte conclusão: meu cônjuge tem defeitos, mas as suas qualidades superam em muito seus defeitos. Certa vez, eu e minha esposa, nós fomos visitar um casal, na verdade, que eles pediram para que a gente pudesse estar lá na sua casa visitando, e nós ouvimos eles, né, sentamos à mesa e eles foram falando, nós fomos ouvindo, né, um falando que, né, ele fez isso de errado, ela faz isso de errado, e o Espírito Santo ele me comoveu a um texto, eu li o texto e eu falei assim, tudo bem, nós ouvimos por muito tempo os defeitos, agora eu gostaria que vocês citassem as qualidades uns para os outros, assim como vocês citam os defeitos. Não, ele tem isso, ela tem isso. Então, olha só para você ver, o diálogo ele deixou de ser aquela conversa pesada, esquentada, ela jogou-se um balde de água fria quando se priorizou as qualidades. Quando se priorizou as qualidades, se normalizou, começou a tranquilizar o ambiente começou a ficar melhor. Então, quando nós, eu sei, o nosso cônjuge, nós lemos isso na lição anterior, nossos cônjuges, nós, eu, minha esposa, nós temos defeitos. Somos pessoas imperfeitas. Nós somos pessoas sujeitas a falhas. Agora, as nossas falhas, elas podem ser trabalhadas. Só que também nós precisamos olhar que nos casamos e essa pessoa tem qualidades. Você não casou com uma pessoa desprovida de qualidades. Você não casou com uma pessoa que você não conhecesse, né, pelo menos as qualidades primordiais. Então nós precisamos entender e valorizar as qualidades. Não deteriorar as qualidades por causa dos defeitos que nós estamos olhando. Porque na verdade defeitos e qualidades é igual isso aqui, ó, tá vendo? Meu óculos. Tá? Às vezes a gente coloca o óculos do defeito e a gente só enxerga o defeito. Às vezes, mas nós precisamos ter a disciplina de retirar o óculos do defeito e colocar o óculos da qualidade, para nós enxergarmos somente a qualidade. Então nós precisamos trabalhar disciplinar dentro do nosso casamento essas óticas, tá? Porque senão a gente vai pender somente pro defeito e aí o nosso casamento vai ser ácido, vai ser áspero, vai ser agressivo e aí nós não vamos conseguir chegar a um objetivo de um diálogo, certo? De uma conversa, de uma prática de atitudes de amor, tá ok? Para com o nosso cônjuge, para com o esposo ou esposa, tá ok? Então nós precisamos ter essa noção, tá? Vamos lá.
Vamos pro 2.1. Olha só, você que está ouvindo e vendo esse vídeo aí, tá? Comenta aí embaixo aí de onde você é, de qual cidade você tá assistindo, tá ok? Você queira comentar alguma coisa, fica à vontade, colocar um texto bíblico, Deus abençoe sua vida. Olha só, 2.1, aprender a renunciar. Isso aqui é magnífico, magnífico. Olha só, o melhoramento, olha o título, o tópico do título aqui, ó. O aprimoramento do relacionamento conjugal. Para que eu possa aprimorar, melhorar o meu casamento, eu preciso de renúncia. Gente, isso aqui é a chave da melhoria de qualquer, eu digo qualquer casamento. A renúncia. Por quê? Porque primeiramente o próprio Cristo ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Esse negue-se a si mesmo é a própria renúncia. Então nós precisamos entender, ó, o que o comentarista vai dizer, ó. A nossa vida é marcada por renúncias. Sempre que me dedico a uma coisa, preciso renunciar outras. O casamento é uma dedicação, o casamento é investimento. Aí a gente volta lá na lição de número 1, os investimentos no casamento. O casamento é investimento, e muito alto e muito caro, né? Quando eu falo caro, eu não falo de dinheiro, eu falo caro na questão dos valores, dos princípios, certo? Então olha só, como Provérbio 23 vai dizer, né? Compra a verdade, compra a instrução, compra a prudência e não as venda, né? Então olha só, e é muito caro, os valores cristãos, os valores bíblicos são muito valiosos para que a gente possa perder simplesmente por falta de renúncia. Renúncia é abandonar aquilo que compromete a real missão, aquilo que compromete o real propósito. Isso é renúncia. Abandonar aquilo que não vai te ajudar a caminhar para o seu real propósito. Qual é o seu real propósito, como nós estamos falando de casamento? Que o seu casamento melhore. Que a sua vida conjugal melhore, que a sua vida relacional entre homem, mulher, marido e mulher melhore. Então, para que possa melhorar, um dos pilares que nós estamos apresentando aqui é a renúncia. Olha só, o comentarista fala assim, ó, mas não pode só um dos cônjuges recuar ou renunciar o tempo todo. Isso não vem só de um. Isso não vem só de uma pessoa, o tempo todo a pessoa pede perdão, o tempo todo é a pessoa que renuncia, o tempo todo é a esposa ou o tempo todo é o esposo. Não, tem que vir dos dois, certo? Isso precisa vir dos dois. Os dois precisam ter esse reconhecimento de renúncia. Os dois precisam ter esse sentimento e essa sensibilidade à renúncia. Tá ok? Nós precisamos analisar aqui. Então a renúncia é uma vida, olha só, uma vida com Deus ela tem renúncias. Se nós temos uma vida com Deus, você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar à sua carne, você tem que renunciar às armadilhas, às bandejas de Satanás. Dentro do casamento tem renúncias. Dentro do casamento, né, se era jovem, já não era, né, se tinha certas coisas que tinha atitude de solteiro não tem mais, né, ou de solteira, as coisas mudam, né? Como nós lemos o texto aqui, nosso textual de 1 Coríntios 11:11. A mulher sem o homem e o homem sem a mulher não. Eles são no Senhor um para com os outros. Entendeu? Agora são uma só carne, um só pensamento. Isso estamos falando de relacionamento. Pessoas, olha só, meus irmãos. Pessoas que querem dar certo no casamento, elas investem no relacionamento. E nós estamos falando dessa lição de relacionamento, tá ok? Isso aqui no seu relacionamento é necessário, primordial é a renúncia. 2.2, aprender a suportar. Magnífico. O amor todo suporta, não é assim? Como 1 Coríntios 13. Então olha só, o comentarista ele diz o seguinte, tolerar, que na verdade é uma das definições de suportar. Tolerar as falhas, aturar as deficiências e aceitar os limites da pessoa, amado. Todos têm limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais e de paciência. Ou seja, nós suportamos, aprender a suportar, certo? Às vezes, logicamente que os cônjuges, né, que estão, um está falhando demais, o outro está suportando. Mas o outro também precisa ter a noção de que esse suportar, por mais que a pessoa ela está exercitando, exercendo suportar, exercendo tolerar, essa pessoa, esse cônjuge precisa ter também uma noção de que já está afetando o seu relacionamento. Mas estamos falando da palavra suportar e da atitude de suportar. Suportar e tolerar os defeitos. Nós toleramos os defeitos, como nós falamos aqui. Tá ok? Por isso que nós vivemos.
certo? Por isso que nós vivemos em relacionamento, marido e mulher. Por quê? Porque há o tolerar. Porque se não houvesse o tolerar, ninguém viveria, né? Ninguém estaria casado há muitos anos. Então essa tolerância, certo? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo o fruto da paciência, da mansidão, para nós podermos trabalhar isso, e seja para marido e seja para mulher. E o interessante é que os dois tenham tolerância. O interessante não, na verdade o fundamental é os dois terem tolerância para que o relacionamento ele possa durar, ser duradouro e estruturado, tá ok? 2.3 para nós finalizarmos esse ponto. Aprender a perdoar é um dos pontos mais polêmicos e críticos. Por quê? Eu anotei umas coisas aqui só para a gente poder entender. O perdão ele é didático, certo? Ele nos ensina. O perdão é pedagógico e didático. Por quê? Olha só, o comentarista ele fala o seguinte: não imputar mais o erro. Aconteceu um erro no meio do casal, houve perdão, houve reconciliação, não fique remoendo o seu passado. Não fique remoendo as coisas que aconteceram lá atrás. Ah, Anderson, eu estou muito ferida ou eu estou muito ferido? Sim, o perdão ele não é somente uma liberação de um dia. O perdão é uma vida. Anote isso, porque isso não serve só para casar. Isso é uma vida com Deus, tá ok? O perdão ele é uma vida. Imagine se Jesus só tivesse perdoado só na cruz e todos os dias a gente peca e se ele não perdoasse os restantes dos outros dias. Como nós estaríamos? Então, olha só, quando Jesus ele cita o 70 vezes 7, que é um ícone, né? Uma das aplicações que eu trouxe do 70 vezes 7 para esse tópico aqui 2.3, aprendendo a perdoar, sobre a didática do perdoar, a pedagógica do perdão, nós precisamos entender que quando Jesus ele fala 70 vezes 7, por mais que quem perguntou foi Pedro, né? Fala assim, quantas vezes eu tenho que perdoar, né? O mais impulsivo, né? O mais, né, digamos, ir para frente, digamos assim. Quando nós falamos sobre perdoar, Jesus ele fala 70 vezes 7, ele não está falando de um número e uma quantitativa. Jesus ele está falando o seguinte: até que você aprenda a viver perdoando. Até que você aprenda a conviver com as pessoas perdoando-as. Tanto que Pedro vai falar isso muitas vezes nas suas epístolas, né? Então olha só, quando nós analisamos que o perdão ele é pedagógico e didático, ou seja, ele é ensinador e nós aprendemos com o perdão, nós precisamos liberar perdão. Houve um erro, aconteceu alguma coisa no seu casamento, não quero citar aqui os possíveis acontecimentos, até porque não é minha intenção remoer os seus acontecimentos, mas aconteceu alguma coisa? Antes eu estou com dificuldade de perdoar. Sim, o perdão ele é liberado e ele é buscado todos os dias, tá ok? Perdão não é algo que ele acontece instantaneamente em nós. É um trabalhar, tá ok? Assim como se constrói a confiança, lembra da confiança? Assim como se constrói a confiança, se constrói o perdão, tá ok? Perdão é um processo. E esse processo é um processo de cura, tanto para quem foi ofendido, tanto para quem ofendeu. Então nós precisamos aprender. Por que precisamos aprender? Mas aconteceu isso comigo. Sim. Por quê? Porque o próprio texto bíblico em Mateus capítulo 6 vai dizer que assim como vocês perdoam os homens, vocês são perdoados pelo Pai. Mas da maneira que vocês não os perdoam, vocês também não são perdoados. Então, ou seja, se eu não consigo liberar perdão, ainda que seja difícil, ainda que seja uma questão muito complicada, muito delicada, muito frágil de se lidar, mas o perdão ele é uma cura, ele é uma estrutura, tá ok? E nós precisamos buscar essa pedagógica, essa didática do perdão, tá bom? Então nós perdoamos até aprendermos a perdoar. Essa é a questão, nós vamos liberando o perdão mesmo doendo até um ponto em que nós vamos ser curados. Agora, como o comentarista diz e também nós já sabemos, perdão não é amnésia, tá? Perdão não é, esqueci, opa, o que aconteceu? Não é isso. Perdão é quando você se lembra de um acontecimento, vem um lapso na sua memória desse acontecimento, tá ok? Porém, esse acontecimento ele já não tem mais poder sobre você. Poder de desestruturar sua emoção, poder de desestruturar seu psicológico, poder de desestruturar seu emocional, né? Seus sentimentos. Então você já está curado. E esse perdão ele faz com que você não seja escravo ou escrava do acontecimento que te feriu.
Então por isso é muito importante liberar perdão, tá bom? Vamos lá, eu sei que na escola dominical nós vamos falar muito mais sobre isso aqui. Vamos para o tópico 3 aqui, o tópico 3 é magnífico também. O último tópico é alcançando a maturidade conjugal. Isso é magnífico. Maturidade é um crescimento, certo? Só que só há crescimento com conhecimento, com o alimento correto. Detalhe, se você não tem a palavra de Deus dentro do seu casamento como sua regra de fé, como primazia no seu casamento, você não vai crescer no seu casamento. Tá ok? Você precisa aderir à prática de meditar nas escrituras e buscar os seus princípios e vivê-los. Tá ok? Isso vai fazer com que o seu crescimento, a maturidade cresça e venha dentro do seu casamento, da sua relação. Então olha só, temos alguns aspectos que nós vamos trabalhar aqui, que é enfrentando as diferenças e circunstâncias da vida juntos, né? E ele vai falar do desenvolvimento comportamental, emocional e mental. Nós vamos analisar aqui o 3.1, que é o relacionamento com mutualidade. Relacionamento com mutualidade. O que é o relacionamento com mutualidade? É diferente de um relacionamento individual. Porque o relacionamento individual você se relaciona consigo mesmo para as coisas que você tem interesse. A mutualidade, ela mostra que você deve se relacionar e você tem uma pessoa que você está se relacionando. Então você não toma decisões somente para você. Você toma decisões juntos, certo? Ou seja, eu vou tomar essa decisão aqui e minha esposa tem que aceitar. Não, não é assim que funciona. Eu vou tomar essa decisão, eu quero fazer isso aqui, meu esposo vai ter que aceitar. Não. Isso são relacionamentos individuais. Relacionamento mútuo, ele envolve diálogo. Relacionamento mútuo, ele envolve a pessoa que está com você no mesmo propósito, tá ok? Isso é o que fala o 3.1, a mutualidade. O relacionamento com a mutualidade. Nós precisamos entender, muitas pessoas casaram e agem individualmente o tempo todo. Eu vou fazer isso aqui, minha esposa vai ter que concordar. Quem manda na casa sou eu. Não é assim que funciona, tá ok? Então nós precisamos, o modelo bíblico não é esse. A mutualidade é quando nós entendemos, eu casei com minha esposa casou comigo, nós precisamos resolver isso aqui. Por quê? Porque é um assunto que diz respeito a nós e não a eu, certo? E não a mim. Então não há mais individualidade. A mutualidade, ela quebra a individualidade. A mutualidade, ela trabalha o senso de que eu tenho uma outra pessoa junto comigo, estamos unidos em um propósito, então eu preciso ter concordância, ok? Nós precisamos ter concordância naquilo que nós estamos trabalhando, no propósito que nós estamos alinhados. Tá ok, meus irmãos? Esse é o 3.1, sobre mutualidade. O 3.2 é sobre o relacionamento com reciprocidade. É uma das palavras que eu mais cito dentro de relacionamento. O que é reciprocidade? A reciprocidade significa dar e receber. É muito ruim dentro de um casamento quando a pessoa ela doa amor, ela doa respeito, ela doa confiança e ela não recebe em troca. Isso não é reciprocidade. A reciprocidade é quando um doa respeito e ele recebe respeito. O outro doa amor e ele recebe amor. Isso é reciprocidade. Agora, de igual modo, a reciprocidade ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Se você doar, a falta de educação, a insensibilidade, a individualidade, você vai colher a mesma coisa. Não adianta você querer colher uma uva num pé de manga, né? Não tem como. Então nós precisamos analisar o que estamos plantando. Aí entra uma questão da lei da semeadura, que não envolve somente a prosperidade financeira, mas a lei da semeadura envolve a prosperidade do casal. Tá ok? Então nós precisamos entender essas questões aqui. A reciprocidade, ela é a responsável, ela é a galardoadora daqueles que dão, e esses que dão, eles vão receber. Eles vão receber. Se você doa carinho, se você doa respeito, se você doa amor, se você doa zelo, você vai receber a mesma coisa. Agora, antes eu estou doando e não estou recebendo. Pois é, então há um erro aí, certo? Dentro do casal, e o diálogo precisa entrar para poder sanar esse problema. Você não pode deixar isso crescer, você tem que permitir que o diálogo trabalhe, tá ok? Para que isso seja sanado. 3.3 e último ponto para nós terminarmos. Relacionamento com cumplicidade. Magnífico.
Significa parceria, confiança. O que é se relacionar com cumplicidade? É nós estarmos ali, não, nós estamos juntos, meu bem, vamos analisar isso aqui, nós vamos fazer isso, vamos comprar isso, vamos viajar, certo? Estamos citando questões mais simples, mas, meu bem, vamos orar, vamos meditar na Bíblia, vamos fazer devocional. Isso é cumplicidade, pessoas que entenderam a mutualidade e elas estão agora concordando com os seus pensamentos, estão unidos, concordando com aquilo que estão pensando. Ou seja, isso gera um crescimento surreal dentro do casamento. Isso gera melhoria dentro do casamento. Tá ok? Então, quando há cumplicidade, quando há parceria, quando há confiança, quando a pessoa tá, não, tamo junto, meu bem, vamos lá, seja na doença, o esposo passando dificuldade, tamo junto, casamos, tamo junto, passamos momentos bons, vamos passar os momentos ruins, vamos vencer os momentos ruins. Isso é cumplicidade. Hoje em dia, muitas pessoas se casam, quando chegam os momentos ruins, todo mundo tá fugindo, né? A maioria tá fugindo. Então, ou seja, a cumplicidade, ela mostra o caráter relacional do matrimônio. Nós precisamos entender essa questão, que é também um princípio magnífico e grandioso e que traz inúmeras bênçãos sobre o casamento. Então, quando há concordância no casamento, quando há concordância entre os cônjuges, que é a cumplicidade, há muitas bênçãos envolvidas da parte de Deus sobre esse lar, ok? E para nós finalizarmos, a nossa conclusão é: com a atenção e o cultivo diário dos cônjuges acerca dos princípios e cuidados expostos na presente lição, o casamento será solidificado e estruturado adequadamente, ou seja, da maneira que Deus quer. Tá ok, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, você e sua casa, no nome de Jesus Cristo, tá?